E agora as outras que eu selecionei foram realmente relativas ao Brasil, que ainda é a questão das eleições. Por quê? Porque hoje é terça-feira, as eleições terminaram domingo à noite, a gente está com um fuso horário de mínimo 4 horas, né, para a maioria dos países, exceto para Portugal e Inglaterra, né, que apesar do Brexit ainda é Europa, então nós estamos com 4 horas de fuso horário, portanto as notícias começaram a repercutir muito mais na tarde de ontem e hoje de manhã. Então, vamos lá, gente. Agora eu escolhi, por exemplo, a primeira é a Suíça. Suíça fala o seguinte, Suíça em língua italiana, como a gente sabe, a Suíça tem 3 línguas básicas, né? Italiano, francês e alemão. As cidades, ou seja, os municípios aos partidos históricos, né? A pesada derrota para a formação do ex-presidente Lula, mas também o atual número 1, Jair Bolsonaro, não tem nada para festejar. Então, o título já diz tudo, né? Faz toda uma interpretação, essa da RSI, que é a Rádio Suíça Internacional. A próxima, Fê, por favor. A próxima é Sud-Tirolo. Sud-Tirolo é Itália, apesar de estar em alemão, porque é a língua que mais se fala nessa, que é uma região dentro de uma outra região autônoma que faz fronteira entre a Suíça e a Áustria, ou seja, lá no norte da Itália, né? Aí eles... 2 segundos, deixa eu abrir aqui, por favor, gente. Ok. As eleições não correram como Bolsonaro pretendia, o atraso para Bolsonaro nas eleições locais do Brasil. Então, esse jornal pega mais uma derrota do Bolsonaro, mas dissertando, o jornal fala também a mesma coisa, que o sucesso, principalmente do PT, né, não foi aquele que o PT estava esperando também, né? Agora, a próxima também sobre eleições, essa daí é a Áustria, né? A derrota de Bolsonaro nas eleições locais no Brasil. Aí fala, haverá o segundo turno para prefeito em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. E aí fala, os partidos tradicionais de direita conservadores venceram o primeiro turno nas eleições em muitos municípios do Brasil. A maioria dos candidatos apoiados pela ultradireita do presidente Bolsonaro sofreu derrotas segundo os resultados parciais. Foi a primeira escolha eleição desde que Bolsonaro assumiu o cargo. Mais de 5 mil municípios, 148 milhões de brasileiros foram chamados a votar, e assim prossegue a notícia da Áustria. Agora, The Guardian. The Guardian é um enorme jornal inglês mesmo, né? Britânico, como a gente sabe, e tal. Agora, o que fala o The Guardian? Dificuldade para Bolsonaro após resultados ruins nas eleições locais. Os candidatos à presidência sofrem pesadas derrotas em meio ao ressurgimento de partidos tradicionais. Jair Bolsonaro já está sofrendo com a derrota de Donald Trump. Esse vai um pouco mais além nessa leitura e nessa comparação do Bolsonaro, né, com o Trump. Sofreu mais um revés depois que os candidatos que ele havia defendido tiveram péssimo desempenho nas eleições municipais. A votação de domingo proporcionou a primeira oportunidade eleitoral para avaliar do presidente brasileiro desde a surpreendente vitória eleitoral populista em 2018. Aí faz uma série de considerações, o artigo vai para Manaus, também na cidade Amazônia de Manaus, a escolha de Bolsonaro, um amigo de 4 décadas chamado Alfredo Menezes, terminou em 5º lugar. Em Recife, Patrícia Domingos, que Bolsonaro havia jurado que livraria o Nordeste do comunismo, ficou em 4º lugar. Ou seja, faz toda uma análise da gestão do Bolsonaro como presidente e, segundo o The Guardian, foi uma derrota ao Bolsonaro, né? Aí passa para o único jornal, e não é um jornal qualquer, The New York Times. O The New York Times dá uma visão completamente diferente, né? Ou seja, dá uma visão assim que o Bolsonaro está crescendo. Já no título, à medida que a crise do Covid no Brasil se acalma, Bolsonaro vê a popularidade crescente. A maneira descuidada de lidar com a pandemia do coronavírus pelo presidente Jair Bolsonaro provocou indignação, mas à medida que a curva no Brasil se achatou, a sua posição política fortaleceu. Isso é The New York Times. Que loucura.
O cara que escreveu estava bêbado, ou então não sabe onde fica o Brasil, porque estou completamente descolado da realidade. Essa manchete, e o texto inteiro, né, gente? Praticamente sim, porque eles, inclusive, depois eles fazem uma análise comparativa com outros países da América Latina, eu já chego lá, mas assim, basicamente a leitura é essa, de que a coisa não está tão mal para Bolsonaro, e eu fiz questão de inserir este como o último jornal, para ver que a imprensa do mundo inteiro fala da derrota do Bolsonaro e do Lula nas eleições municipais, pegando pessoas, né, todos os candidatos que o Bolsonaro apoiou não se elegeram, né? Todos, não sei, mas a maioria. E o PT também, que não teve o resultado esperado. O The New York Times vem com outra história, vem com essa questão do Bolsonaro cada vez mais forte, apesar da pandemia, né? E eu não sei, não tem onde é que o sujeito tirou isso, porque, afinal de contas, se houve um derrotado na eleição aqui, foi o Bolsonaro, né? Os candidatos dele, 3/4 não se elegeram.